Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Bom dia, meus ouvintes, minhas ouvintas aqui da 66 Brasil FM, a melhor rota do rock. Hoje, mais um sábado com seu programinha Roda Torta. Um programinha tosco, com cheiro de naftalina, mas feito com muito amor, muito coração para você, meu ouvinte e minha ouvinta. Hoje, com a nobre presença de dois convidados da mais alta qualidade, do mais alto gabarito, os professores Ed, o poeta, e o professor Ricardo Ramos, que está ali no cantinho da nossa tela. Dois filósofos, mestres, pós-graduados, livre-docentes e por aí vai. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é a filosofia de Deus. Um assunto polêmico, sério, mas a gente tenta tratá-lo com muito bom humor para que você aprenda um pouquinho conosco. E olha, o mais importante é que você participe aí com seus comentários ao vivo no nosso Facebook. A sua participação é muito importante para nós. Vou pedir aí para o meu amigo Ricardo Ramos baixar um pouquinho o volume de alguma coisa, que está dando uma estouradinha, mas está me ouvindo, né, irmão? Estou te ouvindo, calma aí, deixa eu só, já sei o que é aqui. Seu som. Tá vazando aí o vendedor de 30 ovos por R$10 aí no seu bairro. Melhorou? Tá ótimo. Eu estou ouvindo. Acredito. Você está ouvindo? Eu não estou ouvindo ele. Você não está ouvindo. Eu preciso colocar o som ambiente. Um minutinho, meu irmão. Tá jóia. Mas o ruído melhorou. Fala alguma coisa aí, Ricardão. O ruído melhorou? Eu preciso trazer o seu som para nós. Um minutinho. Tá bom. Ok? Eu tô te ouvindo bem aqui. Eu te ouço. Então, então beleza. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui para... O Ed me escutar também, né? Eu estou te ouvindo. Eu só preciso colocar o retorno de sua voz aqui na rádio. Perfeito. Tá. Talvez, meu amigo Ed, você tenha que também utilizar um fone. Esse é perigoso, não vai servir. Lá. Espera um pouquinho. Alô, som. Faz o seguinte. Consigo. Você consegue entrar no Facebook? Consigo. Vai ter um delayzinho, mas vai dar para você entender bom, com o Ricardo. Então. Já estamos resolvendo aqui probleminhas técnicos. Eu te ouço. Você me ouve e assim vamos, né? Perfeito. Ótimo. O som para nós, um minutinho. Tem um delayzinho. Não vai vazar o meu som? Faz o seguinte. Você tem como pôr um fonezinho de ouvido aí? Eu tô sem fone. Tem aqui, peraí. Pronto. Tudo dá-se um jeito. Olha aí, a tecnologia trabalhando a nosso favor. Já, meus ouvintes, minhas ouvintas, começamos com o nosso programinha, hein? Por enquanto só não tá dando jeito a zaga do Corinthians. Tá certo. Ricardão, o Ed vai te escutar com uns 3, 4 segundos de diferença do que mim, problema. Do que mim e de que nossos ouvintes. Tá bom? Primeiro eu queria... Faz ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Olha aí, Ed, só um pouquinho mais para cá, meu irmão. Olha aí, nosso irmão Ed, o poeta. Primeiramente, eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa Roda Torta, na Rádio 66 Brasil FM, a melhor rota do rock. Vou encostar um pouquinho mais para cá. Hoje temos a presença aqui do professor Ed e o professor Ricardo Ramos. Obrigado pela presença dos dois. Gostaria, inclusive, que você, meu ouvinte, se tiver perguntas ao vivo, participe, fale conosco, fala que eu te escuto, tá bom? Vocês acreditam que tenham divulgado em vossas redes o nosso programa de hoje? Porque eu gosto principalmente quando o nosso ouvinte não é conivente, quando ele discorda. É muito mais importante uma opinião
contundente, porque aí nós temos assunto e o programa rende. Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, eu gostaria de começar pelo Ricardo, que vai ter um delayzinho aqui para o nosso parceiro, professor Ed. Eu queria que você se apresentasse, Ricardo, falasse aí da sua formação, o que o levou à filosofia, quem é o Ricardo hoje, o trabalho. Fala para nós aí, professor Ricardo. Bom dia a todos, é um prazer enorme estarmos aqui, falar de um tema que nos apetece, que é filosofia, e a minha chegada à filosofia, ela foi um tanto quanto polêmica e conturbada também. Na verdade, a minha primeira formação é em teologia. Eu sou teólogo, formado pelo Mackenzie, e por ser protestante de berço, eu vivi inserido dentro desse universo. Na teologia, eu tive muitos conflitos teológicos. É um bacharelado, então são 4 anos estudando teologia, e eu tive bons tutores na igreja, tive pessoas que me ajudaram muito do que eu tenho, da minha construção intelectual, moral, ética, de conteúdo teológico, vieram dessas pessoas. Só que nós conseguimos passar aquilo que temos. Então, eles me passaram aquilo que tinham. E quando eu saí para estudar, quando você chega na academia, a academia é uma outra realidade. A academia, ela transforma a tua maneira de enxergar as coisas. E aí, eu comecei a ter contato com grandes teólogos, comecei a ter contato com uma teologia exegética. A exegese é uma ferramenta para interpretação de textos antigos, e ali eu comecei a perceber que existia uma lacuna enorme dentro daquilo que eu conhecia da relação homem e Deus e aquilo que eu passei a conhecer. Então, dentro desses conflitos, na verdade, eu terminei o curso, e aí um professor que eu conversava muito no Mackenzie, ele me incentivou, inclusive ele foi o meu orientador no TGI, como eles chamam lá no Mackenzie, e ele me incentivou a fazer filosofia. E como tinha filosofia também no Mackenzie, ele ainda me disse assim: Ricardo, não faça filosofia aqui, você já está enviesado, porque o Mackenzie é vinculado à igreja presbiteriana, então tem um conceito calvinista, é uma cosmovisão calvinista, e ele me incentivou a fazer na FAI, a Unifai, que é uma universidade católica, e que foi a primeira faculdade de filosofia no Brasil. Depois ela passou a biblioteca para a PUC, e hoje ela é em conjunto, né? A PUC e a FAI é uma universidade só. E na filosofia, realmente, a filosofia foi libertadora. A filosofia me libertou, porque eu tive contato com padres assim fantásticos e que me apresentaram uma outra forma de enxergar essa relação Deus e o homem. Então, a minha primeira formação é teologia, depois eu fiz a licenciatura em filosofia, acabei fazendo algumas pós-graduações na área, quase me enveredei, inclusive eu e o Ed, nós fomos aprovados no programa de pós-graduação, no mestrado do Mackenzie, em Ciências da Religião, mas em conjunto nós também fomos aprovados num programa de mestrado da Unisa, que era em Ciências Humanas. E foi junto, nós precisamos tomar uma decisão, vamos para onde? E aí decidimos fazer o mestrado, e fizemos juntos o mestrado em Ciências Humanas pela Unisa. E o tema que eu trabalhei no mestrado foi Bíblia e literatura. É possível ler a Bíblia com lentes da literatura? E basicamente é isso aí, Seba, tá bom? Tá bom, eu trabalho, sou professor, né? Sofredor aqui no Brasil. E é isso. Se ficou faltando alguma coisa aí, Não. Depois desse currículo aí, você do LinkedIn, você aí que está disponibilizando uma vaga para um profissional altamente capacitado, depois dessa abertura, eu contrataria, sem medo de ser feliz. Grande professor Ricardo Ramos. Agora vamos falar com quem? Com o professor Ed. Quem é professor Ed?
Como surgiu? Do que se alimenta? Como se reproduz? Fala galera, beleza? This is the rock, man. Isso daqui não é rock? Toca, Raul! Eu quero rock. Já, opa! Gente, é filosofia, cara. Filosofia é a coisa mais legal do universo. Na boa. Minha primeira formação é propaganda e marketing. Eu sempre trabalhei nas empresas institucionais, né? Como é que é o mercado privado e tal. Mas eu vou contar para vocês um segredo, para você um segredo. Eu não era feliz, cara. Chegava sábado, chegava domingo, eu falava, meu Deus, eu vou pro escritório, que coisa chata, aguentar cliente, aguentar chefe, eu não via propósito na minha vida. Então eu tive uma paixão tardia. Sabe aquela paixão tardia? Aquela paixão por uma mulher madura, uma mulher assim, fantástica, inteligente, e o nome dessa mulher era filosofia. Cara, que mulher maravilhosa! E ela foi indo ao encontro de tudo que eu pensava. Ela questionava assim, quem que é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que é a vida? O que é a morte? O que é Deus? E eu fui me deixando ser pego nas teias dessa mulher maravilhosa e resolvi fazer então uma faculdade de filosofia. Eu já dava aula já em pós-graduação, fui coordenador dos cursos de comunicação da Faculdade Mundial, dava aula em faculdade e surgiu a oportunidade de dar aula, cara, do 6º ao 3º ano, 6º aninho do Fundamental 2 ao 3º ano do médio. Barbaridade, eu me apaixonei. E aí, meus companheiros, resolvi deixar de lado toda e qualquer empresa e fui para o ramo da educação, sou professor, graças a Deus. Fiz o meu mestrado em Ciências Sociais, né, junto com o Ricardo, sou mestre em Ciências Sociais. Em breve inicio o meu doutorado. O meu mestrado, aliás, modéstia à parte, é bem legal. Eu falo sobre... Vocês conhecem a série Black Mirror? Se você não assistiu, assista Black Mirror, tem no Netflix. Eu falava de Black Mirror e a sociedade do espetáculo. Então, eu mergulhei num cara chamado Guy Debord, mergulhei nos filósofos da escola de Frankfurt. E hoje, Seba, eu sou filósofo, graças a Deus. E mais do que isso, cara, eu sou feliz. Cara, como eu sou feliz. Ó, eu tô arrepiado aqui, porque com esses dois currículos aqui apresentados, quem sou eu para argumentar alguma coisa? Estarei hoje como ouvinte, como curioso, como vocês. Nada, perto de você a gente é uma formiguinha. Nossa, você é o cara. Eu tenho pós-graduação em artesanato básico. Fiz o meu mestrado. A tese que defendi foi o comportamento da azeitona na empadinha. Perto desses professores aqui, quem é o Seba? Coitado. É um pilotinho de moto e gerente de marketing de uma multinacional. E só um ótimo pai e um amante inveterado. O galo do rock and roll. Bom, e tem uma coisa importante sobre mim. Eu sou corintiano, graças a Deus. Vai, Corinthians! Isso Deus. Só agrega no currículo. É nóis. Vamos torcer pelo Corinthians enquanto ele ainda existe. Sempre, até morrer. Em breve aquele terreno vai ser desocupado e no local será construída uma igreja. É o que algumas pessoas já pensam, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho assim, temos várias participações, eu vou colocar aqui. Muita gente legal. Xinguarili, Oli, nosso irmão de Angola. Foi um dos participantes do primeiro programa aqui, Roda Torta. Cris Possetti. Moçambique e Angola. Débora Freitas, Antônio Marcos Arcanjo. Nosso mano lá de Curitiba. É um anjo. Curitiba. Aline File. Aline, querida Aline do Rio Grande do Sul, Miss Rio Grande do Sul. Eu sou do Sul, tia, também. Radialista. Não sei se vocês sabem, sou do Sul, São Caetano. Radialista.
Ali na região do ABC, tchê? E a O melhor mate de São Paulo? Você sabe que a Aline é nossa aluna do nosso curso Aline? de introdução à filosofia. Então tá legislando em Ela é casa nossa própria. aluna, Grandes querida, é bom trazer gente para falar E bem. vou dizer mais, companheiro. Radialista das boas, hein? Radialista das boas. Radialista das Virá boas. participar conosco aqui, a meu convite, claro. Opa, fácil. Bom, vamos E tem lá. também a Rosaninha aí, minha comadre. Olha a fotinho da Aline, para quem não... Aline, Além de queridíssima. tudo, é bonita, né? A Esse é o Miss, problema. né, cara? Miss Rio Grande do Sul. Grande Rodrigo Fernando está aqui participando Rodrigo, conosco. Leandro. Irmão indo e vindo. Diretor-geral de todos os cartórios de São Paulo. Leandro Ferronato, que é o diretor, um dos diretores da bagaça aqui. Leandro Ferronato. Uela! Só não chamo de Opa! chefe, porque ele é tão gente boa que eu sou chefe dele. Antônio Marcos Arcanjo, tá. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando no Facebook, faça a sua pergunta, solicite aí a sua informação, faça seu comentário contra ou a favor. O importante é você participar. Não basta ser ouvinte, tem que participar. Olha, eu entendi isso agora. Tá aqui, ó, minha pessoal, máscara, tá? Aqui eu seguindo os Seba, protocolos, estamos aqui testadinhos, enfiei o cotonete no nariz ontem. Inclusive, essa máscara aqui é do Bar do Cacau, bar de rock. Cadê pra cá? O maior bar de rock aqui de São Paulo, lá na Rua Augusta. Olha aí, pessoal. Também conhecido como Bar do Raul. Mais R$100 aqui para o nosso jabá. É nóis! Eu acho gozado, tá? Eu vou. Já eu faço as perguntas. Para que a gente não estique muito e não estouremos aí nosso horário, eu sei que os dois mestres da palavra aí, principalmente Ricardão, onde as sessões acabavam ali 00:45. Isso quando acabava cedo. Quando garra na conversa, discorre. Então, temos várias perguntas pertinentes à filosofia. Eu fiz um título contundente, não foi com a intenção de brincar com o tema, porque é uma coisa muito séria, mas assim, eu quis falar da filosofia de Deus naquele trocadilho assim. A gente tem alguns irmãos mais fervorosos aí, cristãos, que falam, a filosofia não é de Deus. Isso é coisa do inimigo, do cramunhão, não sei o quê, porque para ser filósofo tem que ser ateu, etc, etc. Já vou entrar nesse tema. Então, eu quis brincar assim, filosofia, pessoal, é de Deus. Filosofia é conhecimento, e todo conhecimento é de Deus, porque só a verdade vos libertará. Não é isso, mestre Ricardo? Então, perfeito. Resposta curtinha, rapidinha, resposta feita para os dois. Já fizeram uma pergunta para você, o que você faz da vida? Você é filósofo? E o que você faz para viver? Já passou por isso? Cara, já, né? Como todo professor, como todo radialista, não é? Como todo artista. Eu sou filósofo, graças a Deus, eu sou palestrante, eu tenho cursos. Sim, mas quando perguntaram isto para você, você respondeu, eu sou filósofo, mas também sou professor. Não, eu falo e a assim, pessoa responde, tadinho. É verdade. Você não estudou? Né? Eu sou filósofo e, graças a Deus, eu vivo das questões e da pergunta. Aliás, se você me permite, o título espetacular que você escolheu, a filosofia de Deus. Mas você sabe qual que é o único ser do mundo que não filosofa? Ser? Não. É Deus. Porque ele é Deus, cara. A filosofia é a arte da dúvida. A filosofia é a arte do questionamento. Ele é Deus. Então, eu coloquei esse título para brincar justamente com esse trocadilho. Essa questão assim, a filosofia não é de Deus, isso aí é coisa feita pelo inimigo, daqueles que vivem da ignorância, ok? Sim. Vocês já devem saber de quem estou discorrendo. Claro. Mas também causou uma curiosidade, por dizer assim, Deus tem uma filosofia para agir sobre nós? Foi para criar esse limbo. Eu adorei o tema. Fui feliz. Posso continuar como gerente de marketing da empresa. Você dá como gerente de marketing. Eu dou sim, com muito prazer. Irmão Ricardo, aliás, professor Ricardo. A Débora ali dizendo que os hemocentros precisam de sangue. Pronto, Débora. Vamos falar já sobre isso. Vamos doar sangue, galera. Nós temos um espaço de filantropia no programa e vamos colocar aí a Débora neste espaço. Já falaremos sobre isso, dos nossos apoiadores e da nossa filantropia. Professor Ricardo, já teve essa perguntinha assim, trivial? Você é filósofo. Você acredita do quê? Não foi só essa, viu, Seba? Teve mais algumas.
o que você faz, né, da vida? Eu sou professor, mas você trabalha? Essa é a pergunta, essa já veio da sequência, né? Pergunta se, além de dar aula, você faz mais alguma coisa? Então, essa é a primeira, né? E dentro desse contexto que você questiona, eu até foi engraçado, tempos atrás encontrei com alguns familiares, né? Aqueles encontros de família, e foi interessante, porque um dos familiares que eu não havia tempo me perguntou: você continua como professor? Eu continuo. Você está até bem coradinho para isso, hein? Eu falei assim, mas por quê? Para ser professor então, assim, esse tipo de questionamento, né, e de realidade a gente acaba vivendo a todo momento, e isso acontece. E ainda mais quando fala que é filósofo, e aí confundem tudo. E quando eu pioro, porque eu não falo filósofo, eu falo teólogo, né? Aí as pessoas perguntam, biólogo? Eu falo, não, teólogo mesmo. Geógrafo? Não, teólogo. E é bem difícil, porque nós não temos essa cultura no Brasil. A princípio, aquele que sai para fazer teologia no Brasil hoje, ou vai ser padre, ou vai ser pastor, né? Agora, ela abre um leque. A teologia mudou minha vida, mudou minha forma de enxergar o mundo, de me enxergar. Então, é difícil quando você não tem uma cultura no país. Tanto é que, só para fechar aqui, nós não tínhamos os termos, né? Quando você fala mestre, doutor. Na verdade, na Europa, só existia para quem era pós-graduado, por isso que nós temos o PhD. E o que é o PhD? Era PhD ou THD. O PhD quer dizer filósofo doctor, ou seja, só tinha doutor antes em filosofia, ou theological doctor, que é o THD. Então você vê, aqui a gente às vezes nem conhece o termo do que é um PhD, mas o conceito é filósofo doctor. Tá certo, professor. Vamos lá. Eu sei que vocês são os mestres da palavra, mas se a gente for discorrer realmente como deve sobre cada questionamento, nós vamos longe. Por exemplo, para ser filósofo, precisa ser ateu? Não precisam responder, ok? Porque quantas vezes já não escutei? Sou filósofo, graças a Deus. Não, sou ateu, graças a Deus. Então, quando você me diz, Ricardão, que você fez filosofia e fez teologia, parece um paradoxo. Parece, mas não é. Porque conheça-te a ti mesmo, né? E também o que a vida nos coloca aí. Bom, nós temos como referência, nós digo eu, e eu acredito que a maioria dos internautas ou daqueles que já participaram de eventos, palestras, nós temos 3 filósofos de referência hoje que eu chamaria, assim, livre comentário meu, de filósofos modernos ou filósofos shows, ou filósofos menos ortodoxos, ou seja, os filósofos que tratam de filosofia de uma maneira mais simpática. Isso é interessante porque aproxima a população da filosofia, porque num primeiro momento parece aquela coisa muito chata que você aprende na faculdade e não vê a hora de fechar aquela matéria e partir para outra, porque filosofia em alguns momentos parece um bicho de 7 cabeças. Mas quando você passa a entender a filosofia, que ela é uma coisa legal, que ela acaba te respondendo algumas questões do dia a dia da vida, e que você vê que ela passa a ser até legal, principalmente porque temos aí Clóvis de Barros, que é um cara muito gente boa, muito engraçado. O Karnal já é uma linha um pouco mais séria. E aí temos o Cortella, que é um intermediário entre os dois. Então, para fugir, digamos, não para fugir, mas para agregar nessa forma, vamos dizer assim, moderna de falar de filosofia, que eu trouxe os nossos amigos. Eu os trato como irmãos, porque são lá da ordem, mas são caras reconhecidos aí no mercado, tem aí seu curso de filosofia, e não é um cursinho que é feito ali pelo Zé da padaria, do lado do dentista, não. São professores que têm propriedade naquilo que falam, né? Inclusive, nesse tema aqui, o que me levou de bolar esse programa falando de filosofia e de Deus? Eu escutei uma entrevista do Leandro Carnal, um desses filósofos que citei agora há pouco, que vem de uma formação católica, fervorosa, ali de confinamento e tal, e
Ele consegue ser, hoje, uma pessoa que respeita muito o cristianismo, apesar de filósofo. E eu acredito que ele não coloca o selo, nenhuma bandeira. Sou cristão, não sou cristão, sou um filósofo, sou ateu. Ele é Leandro Carnal. Ele é ateu, ele se diz ateu. Não, ele se diz ateu, mas não... respeitando muito. Mas não aquele ateu que treme no primeiro balanço do avião. Não é um hater. Ele não levanta ali. Pessoal, se estou falando besteira, por favor, os comentários servem para isso, para me corrigir, tá? Opa, temos aqui Luiz César também, adorei essa série. Grande tá Luiz falando César. de Merli. Do Merlin, né? Bom, falando agora de respeito pelas religiões, porque necessariamente a filosofia não precisa desrespeitar as crenças. Não estou falando só de cristianismo e não estou falando só de outras crenças religiosas. Eu acho que a filosofia é um conhecimento que agrega. E para isso, quem tem conhecimento automaticamente tem respeito. Porque a partir do momento que você conhece, você respeita as diferenças. A pergunta que vem agora aqui para os dois. Eu vou pedir primeiro para o Ricardo, que aí como tem o delayzinho, depois eu pergunto para o professor aqui. Fechou. Tá certo? Professor, desses filósofos mais radicais, né? Nietzsche, ele tem a famosa frase, que acredito que tenha sido desenvolvida por ele, Deus está morto. E aí ele discorre livros e mais livros sobre esse assunto. O que você acha dessa colocação de Nietzsche? E quando você se confrontou com ela nos seus ensinamentos filosóficos, e tem alguns professores até que defendem essa tese, como você se posicionou? Como você questionou isso? Vamos lá, Seba. Antes de tudo, eu acho legal, você falou sobre o Karnal, sobre o Cortella e sobre o Clovis, eles abriram portas enormes para nós filósofos, né? Então, essa forma de mídia desses filósofos hoje abriram outras portas para nós e que estamos caminhando aí junto com eles. Mas eu penso que é importante a gente destacar que, na verdade, quem abriu realmente essas portas foi uma mulher. E essa mulher, ela foi fantástica, que é uma filósofa carioca chamada Viviane Mosé, e que teve um programa no Fantástico chamado Ser ou Não Ser. A Viviane Mosé, ela transformou a forma de falar sobre filosofia. E, infelizmente, né, o quadro não seguiu, mas era um quadro muito bom, importante, e que, na verdade, Karnal, Cortella e Clovis vieram depois da Viviane Mosé ainda. Então, acho que é importante a gente dar esse louvor à Viviane Mosé, porque ela foi importantíssima nesse processo de apresentar a filosofia para o público brasileiro em geral. Então, é legal falar aí da Viviane e deixar aqui para ela um grande abraço, eu respeito muito. Inclusive, ela é uma das especialistas que nós temos no Brasil em Nietzsche. Ela é referência, inclusive, em estudos de Nietzsche. Quando você me pergunta sobre a morte de Deus, e eu tive contato com um padre chamado Edelcio Ottaviani, ele é coordenador da pós-graduação da PUC, e ele é um outro especialista em Nietzsche. Então, veja aqui mais uma vez um padre que está aos domingos na missa e é especialista em Nietzsche, e padre Edelcio, sempre em algumas conversas com ele dizia que o Nietzsche ele sempre foi muito mal interpretado. Por quê? Porque essa ideia de que, por exemplo, se Deus morreu, ele existiu, correto? Só morre quem existe. Então não tem na visão de Nietzsche que Deus não existe. Deus existiu. Inclusive ele é criador de todas as coisas. Ele que, se existe uma máquina que é o cosmo funcionando da forma que existe, só poderia existir um princípio criador com uma magnitude do tamanho de Deus. Mas o importante que ele destaca, e aqui eu vou fechar o meu pensamento e deixar aqui para os nossos ouvintes, é o seguinte, é que ele saiu de cena.
Ele existiu, ele fez tudo, ele concebeu essa maravilha que é a natureza para nós e disse a nós que tínhamos que ter agora a responsabilidade com tudo isso. Agora é conosco. Nós temos vamos dizer assim, sempre a intenção de terceirizar as coisas. Então a gente quer sempre jogar para uma outra instância. O problema não é meu. O problema, então, se temos problema com a natureza, Deus é que tem que resolver isso aí. E aí Nietzsche está incentivando que sejamos mais responsáveis. Então não fica terceirizando as coisas, assuma a sua responsabilidade e tenha compromisso com isso que você vive. Tá certo. Cara, hoje eu vou aprender muita coisa, viu? Você ouvinte, você ouvinta. Saia de dentro da caixinha e abra sua mente para o que a gente está ouvindo aqui hoje no nosso programa. Professor Ed, a pergunta é a mesma. Quando você se deparou com essa colocação de Nietzsche, porque todos aqueles que estudam filosofia têm que passar por Nietzsche, obrigatoriamente. Nietzsche, Kant e por aí vai. Quando você ouviu, Deus está morto, qual foi sua posição nesse momento? E houve um momento de tendência de seguir essa linha ou bater de frente e colocar sua opinião perante o professor? Fala que eu te escuto. Eu achei mó barato, bicho. Eu tinha 15 anos e um dia eu estava andando pela rua. Você tem aquela idade que você quer ser contra tudo para deixar as pessoas, né? Você fala para as pessoas assim, eu sou do demônio, sabe? Quando você é coqueiro bobo. E aí, você é bobo, você tem 15 anos, você é bobo. Mas é legal com 15 anos. E aí eu tive faz pouco tempo, faz uns 77 anos. Eu estava passando na banca de jornal e vi um livro chamado assim, O Anticristo. E o nome do autor não conseguia ler, era Nietzsche. Eu falei, cara, isso deve ser do demônio. Vou comprar. Comprei o livro. Você era do heavy metal? Eu era do heavy metal, do black metal. Aí eu comprei o livro, a primeira frase do livro, né? Depois eu descobri que era do Nietzsche, que eu não conseguia ler o sobrenome do cara. Era assim, não existe amor senão amor próprio. O homem é apaixonado apenas pelo poder. Eu falei, uau, o que esse cara tá falando? E comecei a ler. E foi a minha entrada à filosofia, embora não entendesse ali muito bem do que ele falava. E quando você diz Deus está morto, não é um ataque às religiões. Ao contrário, não é um ataque a Deus, ao foro íntimo. Aquilo que é religião? Religião, ao invés de uma palavra, quer dizer religare. Né? Religar-se a alma. Bluetooth mode. Religar-se a Radio mode. Achei o som dele fazendo barulho aqui. Religar-se a algo muito maior, não é? A religião, a filosofia, ela sempre teve o seu viés olhando e pensando que é Deus enquanto Criador. Eu não posso falar em filosofia sem pensar em pensadores como Agostinho, como São Tomás de Aquino, que vão mergulhar em Deus. Nietzsche, essa é a próxima pergunta. Nietzsche, quando diz Deus está morto, eu tenho que entender o que ele diz. Que Deus está morto? Esse Deus que é usado para controlar as pessoas. Controlar as pessoas através do medo. É um Deus que faz com que todos nós, que a gente abra mão da nossa vida presente esperando uma vida futura, que talvez não exista. Então Nietzsche, inclusive, vai dizer que o cristianismo é o platonismo dos pobres. Ou seja, eu digo que esse mundo aqui não existe, estou esperando um mundo pós-vida, então eu não vivo a minha vida. Eu não vivo este momento. Eu vou deixando todo o meu potencial de alegria, todo o meu potencial de viver para depois. Tanto isso é verdade que Nietzsche tem outra frase que é maravilhosa. Nietzsche diz, não acredito num Deus que não saiba dançar. Olha que frase maravilhosa. Não, você me falou de uma coisa agora, que é assim, o Clóvis de Barros, eu como trabalhei um certo tempo aí com produção de vídeos, eu assisti acho que umas 16 ou 18 palestras do Clóvis de Barros, em alguns momentos ele fala assim, a gente passa a vida esperando a vida. Ou seja, você deixa de viver porque, em nome de Deus, alguns que se dizem detentores da palavra, dizem assim, não, nós precisamos sofrer aqui. Temos que sofrer porque o nosso galardão vem depois. Estamos aqui para sofrer. E será que a gente não pode ser feliz aqui e depois ser muito mais feliz numa vida futura? Caso
ela esteja aí realmente disponível para nós, eu não tenho pressa em conhecer a vida futura. Eu quero viver essa aqui. E eu quero ser feliz agora, cara. Todos nós queremos. Agora, né? Nem todos, porque muitos abrem a mão da felicidade esperando essa vida futura prometida como uma grande consolação. Então, esse Deus que está morto é esse Deus que faz com que você se conforme com sua menoridade. Esse Deus que está morto é esse Deus que faz com que você se conforme com o fato de alguém pensar por você. O que diz Nietzsche quando ele diz Deus está morto? A ciência matou esse Deus. Ele fala, porque a frase é maior, é mais legal ainda. Ele diz assim, Deus está morto e nós somos seus assassinos. E como é que nós matamos esse Deus? Através da ciência, através da filosofia, através do pensamento racional. Eu acho... lá vem, é bom ter um leigo aqui. Leigo, assim, eu conheço um pouquinho, mas é bom ter um leigo, que eu acho assim... Eu acho que começou-se a minimizar Deus na Idade Média, quando a igreja começou a fazer tudo em nome de Deus. Eu digo, estou falando da igreja católica, aquela que queimava, aquela que julgava... e coitado de Galileu e outros mais, etc. Né? Eu acho que a partir dali começou-se a banalizar Deus ou a utilizá-lo como ferramenta de troca, de crescimento, de ganho próprio. E se você não vai para frente, a culpa é sua, é um homem de pouca fé, etc, etc. Vamos discorrer mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Não, desculpe a interrupção, porque assim, o tema é tão fascinante que a gente vai embora. Só para eu fechar, um filósofo chamado Feuerbach diz o seguinte, nós inventamos a religião e inventamos essa crença nesse Deus punitivo, absurdo, porque a gente não dá conta da vida sem isso. Vamos aproveitar os comentários daqueles que estão nos ouvindo e assistindo. A Elaine Cristina está participando aqui. Boa tarde, amigos. Acredito que seja uma das alunas. Ronaldo Saru, um dos nossos entrevistados da última semana, hipnólogo, grande fera. O medo e a culpa é uma excelente ferramenta para manipular a multidão, sempre. Religião adora usar esse artifício. Eu acho que tem a religião, tem a religiosidade e tem a picaretagem, né? Que Silvia... Edinaldo, você... Edinaldo, você... Pô, você trouxe suas fãs, bacana, hein? Pessoal, vamos abrir uma pequena lacuna, porque ainda não falamos dos nossos apoiadores, aqueles que fazem com que todos os sábados este carequinha esteja aqui presente com vocês. Nossos apoiadores do programinha Roda Torta. Ueba! Um programinha tosco, mas feito de coração para você. Como hoje o tema é Deus, estou falando de quem? Pastor Givanildo, da Igreja Universal da Pimenta do Reino. Sua fé com mais tempero. Pastor, você não pode perder esta live de hoje. E não esqueça, estou esperando o seu dízimo aqui na rádio. Borracharia do Neno, o seu furinho é a nossa alegria. Borracharia do Neno ali no Capão Redondo, grande Neno, aqui no nosso coração. Serviço de acompanhantes da Creide. Todas as meninas são muito educadinhas. E o nosso diferencial, o diferencial da Creide, todas as meninas têm maquininha de débito. Uela! Olha aí! Pode passar o cartão? A moderninha, olha aí que legal. Creide, mais tarde estaremos aí dando o nosso apoio. Bar do Praxedes, o melhor tremoço de São Paulo e o melhor ovo rosa do Brasil, já 3 vezes condecorado aí pela revista Veja. Ele fica semanas dentro do vidro. Sim, aquela cebolinha que é ali pré-histórica, ali no Bar do Praxedes, na Vila Inhocuné, zona leste de São Paulo. Praxedes, inclusive, o nosso programa foi agraciado com o prêmio Torresmo de Ouro, que todos os anos é ali concedido pelo Bar do Praxedes, ali. Tinham 19 juízes, 9 estavam sóbrios, foi uma E aliás, você come o torresmo lá no Praxedes e fica um rei, você não sai do trono. Inclusive, mais tarde aí, após o nosso programa, estaremos ali no Bar do Praxedes saboreando aquela feijoada diet, aquele torresminho sequinho e aquela couve cortada a laser. E a caipirinha diet, que é pinga com limão. Sim, não, no caso o Praxedes tem uma caipirinha de mexerica poncã que só ele faz. Esses são os apoiadores do programinha Roda Torta. Mas você sabe, é importante dizer aqui para os nossos apoiadores, né? A gente está falando da morte de Deus, eu sou pastor. Sem brincadeira, eu sou pastor. Já discorreremos aí sobre esse assunto. Eu tenho uma igreja.
a igreja da divina dúvida. Olha aí. Você entra na igreja, ao invés de ter uma cruz, tem um ponto de interrogação. A nossa reza é: o ponto de interrogação, meu pastor, nenhuma dúvida me faltará. Olha aí, que interessante. Bom, levantando aí as bandeiras, eu vou falar agora o seguinte. Principalmente com o nosso professor Ricardo, que é de uma linha um pouco mais teólogo. Não vou dizer que ele é religioso, mas ele é conhecedor do tema religião, como Vossa Senhoria. Porém, ele, na condição de pastor, de protestante e de gente boa que professor Ricardo Ramos, me diga, queria que você falasse um pouquinho daqueles filósofos cristãos, aqueles filósofos, alguns até santificados, diria eu, Tomás de Aquino, acredito eu, quem mais? Tomás de Aquino, Agostinho, francês, meu Deus, Pascal. Blaise Pascal. Se você quiser discorrer um pouco sobre outros teólogos aí que são cristãos e são, filósofos, que são cristãos e filósofos, porque eu acho que uma coisa não vem em detrimento à outra, fala um pouquinho desses filósofos, aí já pergunto aí também para o Ed, o que ele pode falar desses filósofos. Me fala um pouquinho aí, professor, enquanto eu estou aqui prestando atenção aqui nos comentários aí dos nossos participantes. Me fala um pouquinho dos filósofos cristãos. Maravilha. Foi uma corrente, né, Seba, que ficou um bom tempo permeando pelo mundo, né? Não só pela Europa, mas pelo mundo. Esses filósofos foram referências para os estudos que tentavam, na medida do possível, provar de forma racional Deus. Então isso é interessante. E por quê? Porque, veja que Paulo, o apóstolo Paulo, ele talvez, na minha análise, foi o primeiro filósofo cristão. Ele vai, inclusive, em Atenas, né, no Areópago, onde discorriam, né, as grandes discussões sobre tudo, e ele consegue falar, né, em Atenas para os principais filósofos. E ele pega, e muito interessante Paulo, porque ele no templo de Delfos tinha várias frases, essa que você citou sobre conheça-te a ti mesmo, que Sócrates vai usar muito, mas tinha uma frase no templo de Delfos que era ao Deus desconhecido. Então ele pega essa frase e ele começa o seu discurso em Atenas dizendo, olha, o Deus que eu vou falar para vocês aqui, nessa tarde, é esse Deus que está no templo de Delfos, que é desconhecido, mas que agora ele se dá a conhecer. Só que Paulo, ele não tem tanto tempo para discutir ideias, por exemplo, como a Trindade. Como que se explica a Trindade? Que Deus é um, mas que é três, que ele é pai, que tem um filho, mas não tem a mãe. Essa Trindade vem de Basílio da Cesareia. Ele também trabalha. Mas quem vai? É importante. Então, o que acontece? Agostinho, ele vai ser o primeiro a sistematizar, né, o Santo Agostinho, a sistematizar as ideias que estavam soltas sobre Deus e sobre Cristo. Então, ele começa, por exemplo, ele vai escrever A Cidade de Deus. É um livro do Santo Agostinho. E a Cidade de Deus, como que ele escreve? Ele vai se suportar em Platão, é totalmente platônico as ideias agostinianas, porque Platão vai dizer sobre um mundo visível e um mundo invisível, que é o mundo das ideias. Né? Aqui são cópias, esse mundo não é bom, aliás, é um mundo de segunda categoria, o que a gente vive aqui... O legal mesmo é chegar nesse mundo das ideias. Agostinho pega esse conceito e vai falar, ó, esse mundo terreno ele é mau, esse mundo terreno ele... e aí vai o conceito de você buscar o céu, porque eu vou buscar essa cidade terrena. Então, primeiro ele se sistematiza essa questão. E depois ele vai sistematizar a ideia fantástica
né, da Trindade, do que é Deus. E ele vai dizer assim, o que é Deus? Deus é apenas viver bem. Se você vive bem, você vive Deus. Essa é uma frase de Agostinho. Né? Então, ele passa a ser essa referência, porque ele começa a sistematizar, e os concílios que vai... Por exemplo, nós vamos ter o concílio de Nicéia, 325. Nesse concílio, tem um grande problema que Agostinho vai sistematizar, é que, por exemplo, Jesus, ele é Deus ou ele é homem? É uma pergunta. Porque ele teve fome, ele se estressou, ele caminhou pelas ruas com as pessoas. Isso é homem. São atitudes de seres humanos. Né? Teve sono. Deus não pode ter sono. Deus dorme. Deus tem fome. Deus se estressa. Então, o que vai definir o Concílio de Nicéia com base nos estudos agostinianos? É que ele foi o único ser capacitado de duas naturezas. Ou seja, ficou definido que ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus. Então eles começam a sistematizar essa ideia e Agostinho é a principal referência do que eles chamam de escolástica ou patrística, que é um período muito longo onde a igreja reinou dominante e todo aquele que pensava fora do contexto daquilo que um concílio definia sobre Jesus ou sobre Deus era considerado herege. Por isso vem o conceito, para eu fechar aqui, Seba, de que a filosofia ela sempre se fecha para a teologia. Porque nesse momento, a filosofia ela é escrava da teologia. Então, tudo que o filósofo tinha que pensar, ele tinha que pensar com a lente ou as lentes da igreja. Ele não podia pensar. E se ele pensasse fora, aí havia a condenação, ele poderia ser queimado em praça pública e todas essas histórias que nós temos. Eu vou deixar o Tomás de Aquino para o Ed. Tomás de Aquino é fantástico, porque o Ed, inclusive no nosso curso de filosofia, tem uma aula de São Tomás de Aquino e que o Ed trabalha muito melhor. Eu trabalho muito mais Agostinho. Agostinho, a gente não tem tempo aqui para falar, mas nossa, nós poderíamos aqui falar sobre a vida, a Mônica, mãe dele, para quem... A Mônica é importantíssima na primeira formação intelectual e nessa informação religiosa de Santo Agostinho. Ele não começa muito bem, ele vai para os maniqueístas, que é um pensamento dual, carne e espírito, se tem alto, tem baixo, se tem quente, tem frio. Essa dualidade que nós vivemos, esses paradoxos, vem de Maniqueu, que ele foi um maniqueísta. Então, nós poderíamos falar muito, mas o importante o assunto aqui, é extenso. Ele é o sistematizador. Isso é importante. Ele sistematiza. Tá, uma lacuna aí, professor Ricardo. No Concílio de Nicéia é onde foi editada a Bíblia, né? Sim, o cânon. Os evangelhos, o cânon. Tipo, isso aqui põe, isso aqui tira, esse negócio aqui não tá bom. Essa aqui é o padrão, todo mundo concorda. A partir daí é o que nós temos hoje como leitura da palavra, diria dessa forma. Perfeito. Né? E depois, os pergaminhos do Mar Morto, depois Bom, eu tenho um assunto que para mim é fascinante, que aí eu acho que isso dá um outro programa, que são os evangelhos apócrifos. Mas sim, esse é um assunto para uma outra ocasião. É fascinante os evangelhos apócrifos, eu sou fascinado por eles. E cada vez se descobre mais alguma coisa que não participou ali do Concílio de Nicéia, não foi inserido. Eu acho que, bom, aí, pobre opinião de um coitadinho aqui, que a gente deveria fazer mais uma edição ou complemento ou uma edição revisada da palavra que todos usam hoje aí nos dias a dias das igrejas e por aí vai. Mas isso é um outro assunto. Professor Ed, com 3 palavras, com relação aos filósofos cristãos, aliás, eu usei cristãos porque é a referência que nós temos aqui no Brasil, mas eu acredito que deva ter aí importantes filósofos no mundo
islâmicos, filósofos judeus e por aí vai, mas eu encurtei, digamos assim, eu editei para falarmos dos filósofos cristãos, que é para justamente criar esse paradoxo de ateu ou não ateu. Mas é importante, cara, porque você pensa, quanto tempo durou, Seba, a Idade Média? Um bocado. Durou 10 séculos. Mais cara. do que devia. 10 séculos. Eu estou falando de 1000 anos. 1000 anos. Nesse período, eu não posso esquecer que a razão, ela está sob o guarda-chuva da fé. Eu não consigo ter a razão pensando independente. Então, toda a filosofia, ela vai estar a serviço da fé, no sentido de que a filosofia ela vai servir para justificar a fé. Quando o Ricardo cita Agostinho... Fé é a crença naquilo... Fé é a crença naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sinto, ou naquilo que me salva. Na certeza daquilo que eu Quando não eu tenho... penso na Idade Média, eu tenho que pensar que a fé é uma fé cristã. Então é a fé em Cristo, uma fé que aí volto a dizer, né, a gente abre mão dessa vida terrena por uma vida futura. E Agostinho tem uma frase maravilhosa, eu adoro Agostinho. Agostinho, dentro do contexto, né, ele fala assim, é preciso crer para compreender. Primeiro eu creio e depois eu vou atrás da razão para entender essa minha crença. São Tomás de Aquino, que é um outro filósofo, Tomás de Aquino é espetacular, ele vem com a fase ao contrário, ele diz assim, é preciso compreender para crer. Compreender para crer. E ele se apoia, você falou em árabes, ele vai se apoiar em árabes. Por exemplo, Avicena, esse cara ele vem do Oriente, trazendo na sua bagagem livros de Aristóteles. Quando Aristóteles chega, a literatura de Aristóteles chega na igreja, primeiro os monges, os católicos, eles falam assim, pô, mas isso não tem nada a ver. Com o tempo, um homem chamado Alberto Magno, ele olha aquilo e ele fala, cara, Aristóteles antecipou Cristo. Aristóteles antecipou Cristo. Olha que bacana. Porque Aristóteles... Então, Aristóteles ele vai falar de uma série, ele vai trazer uma coisa chamada metafísica para a gente. Metafísica, para você ouvinte ter ideia, é tudo que é além do físico. Quando eu falo em alma, quando eu falo em Deus, quando eu falo em vida após a morte, eu estou falando de metafísica, ok? Metafísica. Ora, a metafísica aristotélica vai embasar uma coisa que a gente vai chamar das 5 vias de Aquino, onde ele explica racionalmente a existência de Deus. Eu vou me ater aqui a pelo menos 2 ou 3, tá bom? Você joga bilhar, Seba? Sempre que posso. No bar do Machetes. Lá no bar do Machetes, comendo o torresmo. Quando você mata a bola 10, é porque a bola 8 bateu nela. A bola 8 bateu nela porque a 6 bateu na 8, a 6 bateu na 8 porque a 5 bateu na 6, e a 5 se movimentou porque você mexeu o taco. E ninguém mexeu em você. Concorda comigo? Da mesma forma, tudo se move na Terra. Tudo se move porque foi movido por algo. Se eu for voltando para trás, que tudo se move porque foi movido por algo, você concorda comigo, você ouvinte, que alguém mexeu e não foi mexido? Algo mexeu primeiro tudo e não foi mexido por ninguém. Aristóteles chama essa compreensão de motor imóvel. É um motor que tudo move e não é movido por ninguém. São Tomás de Aquino pega o motor imóvel de Aristóteles e diz que ele é Deus. Deus, então, tudo move. Deus move o mundo, mas não é movido por ninguém. Da mesma forma, Seba e queridos ouvintes, nós vamos ter a seguinte questão. Seba, como chama sua mamãe, Seba? Maria. Dona Maria, abençoada Dona Maria. Como chama a vovó da Dona Maria? A mamãe da Dona Maria? Não me lembro. Ele esqueceu o nome da avó. Mas tudo bem, acontece. Ela se foi, eu era muito pequenininha. Vamos pensar? O Seba existe porque Dona Maria existe. Sim. Dona Maria existe porque Dona Antônia existiu. Sim. Dona Antônia existiu porque Dona Joana existiu. E assim a gente vai indo, né? Dona Antônia, você acertou. Tá vendo? A pergunta é, quem foi o primeiro? Se eu for voltando para trás, tudo existe porque algo existiu. Tá, mas quem existiu primeiro? Essa é a segunda via tomista.
que ele está provando de forma lógica para a gente. Para as coisas terem existido, elas tiveram início. Quem é esse início? Esse início é Deus. Então Deus é, ao mesmo tempo, o motor imóvel, que tudo move, mas não é movido por ninguém, e é também o criador incriado. Tudo ele criou e não foi criado por ninguém. Porque, se você parar para pensar na terceira via, várias coisas na Terra, tudo na Terra, deixa de existir ou volta a existir. Pensa, uma árvore, um fruto cai, ele deixa de existir, mas aí a semente dele dá origem a outra planta. Concorda comigo? Né? As pessoas morrem e outras nascem. Ora, deve ter algo então que exista eternamente. Que controle tudo isso. Só terminar. Depois eu posso esquecer da lógica. Isso, São Tomás de Aquino dirá o seguinte: há algo que existe além do tempo. Há algo que existe e sempre continuará existindo. Esse algo é Deus. E é muito interessante, Seba, eu pensar em algo que existe além do tempo. Por quê? Deus não foi criado pelo tempo. Deus criou o tempo. Deus não criou o infinito. Ele é o infinito. São Tomás de Aquino é uma coisa tão interessante, Seba, que ele começa a se perguntar assim: como é que é feito Deus? Qual a substância que é feita Deus? Deus tem forma de homem? Deus pesa? Quanto pesa Deus? Quanto mede Deus? E São Tomás de Aquino vai chegar à seguinte conclusão: Deus não é pesado, Deus não é medido. Deus, porque se eu medir Deus, se eu pesar Deus, eu vou estar contendo aquilo que não pode ser contido. Ele é extremamente infinito, extremamente poderoso. Para mim isso tem muita lógica, cara. Então, essa é a palavra que não me incomodou, mas me causou assim uma certa vontade de falar quem sabe, uma besteirinha aqui. Mas ao falar de Deus, se você utilizar a lógica, você não consegue falar de Deus. Depende. Porque é a lógica dos homens. O que é lógico, o que hoje é imposto como lógico. Já a filosofia, duas palavras que permeiam a filosofia que eu gosto muito é ética e moral. Só terminando, para não deixar sim. Solto. Em 1998, o Papa João Paulo II escreve uma encíclica chamada Fides et Ratio, fé e razão. Fé e razão. E ele escreve que a fé e a razão são as duas asas que nos levam ao conhecimento da verdade. Olha que interessante, né? Séculos depois, a igreja falando de fé e razão. E aí eu volto, meu querido e amado Seba, eu volto em São Tomás de Aquino. A razão, ela faz com que eu compreenda essa crença divina. Então, de forma lógica, ele tenta explicar para a gente: nada vem do nada, mesmo porque o nada não existe. Então, algo existiu e sempre existirá. Esse algo é Deus. Algo criou tudo e não foi criado por ninguém. Esse algo é Deus. Algo tudo move e não é movido por ninguém. Esse algo é Deus. Até arrepia quando a gente escuta esse tipo de coisa. Eu coloquei eu botei aqui um subtítulo em filosofia, que é uma das minhas crenças, por isso que assim, é a minha opinião, não a dos professores, mas eu coloquei assim: a filosofia é uma ótima ferramenta de tolerância e respeito. Perfeito. Não só com religiões, mas tolerância e respeito em si. E duas palavras que estão sempre inerentes toda vez que eu escuto um filósofo numa palestra, um filósofo acadêmico que está ali dando aula, as palavras que sempre escuto são ética e moral. Tá? E, se for falar de ética, dá 5 programas aqui. Eu tenho um grande amigo meu, que ele é presidente do Instituto Ética nos Negócios, lá de Campinas. Ele fala assim: olha, tem assunto para o resto da vida. E ele está falando só de ética nos negócios, ele não está falando de ética em si. Bom, tivemos aí a participação dos professores aí falando sobre os filósofos cristãos, como digamos assim, como um norte para a gente tratar de filosofia e religião. Aproveitando, dentro ainda do cristianismo e também de religião, professor Ricardo, na minha modesta opinião, então Jesus foi um grande filósofo, como outros profetas. Concordo. A pregação era uma exposição de filosofia?
Concordo, ele foi totalmente filosófico. Inclusive, ele tinha que falar como, Seba? Por parábolas. Porque se ele não falasse por parábolas, ninguém entendia o que ele estava falando. De tão profundo que era os conceitos e aquilo que ele pensava e a forma que ele interpretava o mundo, né? Então, ele, a todo momento que tentavam, de alguma forma, colocar ele numa sinuca de bico, ele saía de forma filosófica. Né? Foram perguntar para ele, uma das mais simples, foram perguntar para ele lá se tinha que pagar os impostos. Né? Tem que pagar os impostos? Então, os caras quereram, né? Aí ele falou, ó, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, a todo momento ele tinha uma sacada filosófica. Quando diz que tem um encontro dele com o Cramulhão aí, né? Aí vão perguntar para ele assim, pô, você não é Deus? Você não tudo pode? Se joga daqui. Ele vai falar assim, ó, não tentará o Senhor teu Deus. Né? Então, ele sempre tinha uma sacada filosófica para poder lidar. E nós que lidamos com pessoas, que estamos em contato direto com as pessoas, a gente sabe o quanto é difícil. Né? E Jesus sempre soube fazer isso da melhor maneira possível. Né? Eu queria só para a gente passar para o tema da tolerância, que você citou aí, Seba, mas é muito importante dizer que a fé, ela não é uma conclusão racional. E é por isso que gera muitas polêmicas. Por quê? Porque as provas da existência de Deus, elas são totalmente carentes para aqueles que não crê. Então vem a crença, porque é fé. Então, se você não crê, as provas que nós temos, elas serão muito rasas para poder fortalecer. Agora, para aquele que crê, é um apoio racional fantástico o que pensou Tomás de Aquino e o que pensou Santo Agostinho. Então, basicamente, eu penso que é isso aí. Professor, você falou essa questão de prova, ter que provar que Deus existe ou não e tal. Eu acho isso tão pequeno, ter que provar. Exatamente. E aí, eu vou fazer um merchanzinho, eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês conhecem, tem um programa, que o apresentador é o Rodrigo, o programa, se eu não me engano, é da Igreja Adventista, alguma coisa assim, que o programa chama Evidências. Ele não puxa a sardinha para nenhuma denominação religiosa, mas ele, arqueologicamente, ele mostra uma série de evidências que nos trazem, assim, aquilo que muitas pessoas procuram como prova da existência de Jesus, de Deus. E eu gosto muito do programa do Rodrigo, que é o Evidências. Depois vocês procuram aí no YouTube. Bom, agora é assim, vou botar os dois irmãos aqui na fogueira. Irmãos, sucintamente, se é que é possível, porque a gente está falando de uma filosofia atraente, para mim é cativante. O tema filosofia é cativante. Em vários momentos. Eu tive aproximação à filosofia quando... Nossa, o irmão saiu aqui? O que aconteceu, Viu? O que aconteceu com o Ricardo? Não sei. Eu acho que ele bateu em algum fiozinho lá. Ele deve estar... Ele volta daqui a pouco. Daqui a pouco o Ricardão voltando aí conosco. Está aqui, voltando. Eu fui ver o chat aqui e cliquei no... Puxou o fio. Então, perdão. Filosofia cativante, eu gosto muito. Minha aproximação com filosofia foi quando eu adentrei a arte real. Aqueles que conhecem a nossa ordem sabem do que eu estou falando. E ali foi apresentado a filosofia. Falei, se os caras vão falar disso, deve ser chato aqui. Aí quando eu fui apresentado que a filosofia explica muita coisa que eu queria saber, que a filosofia ela traz aquela verdade que o orienta, tanto no seu dia a dia, tanto no seu meio profissional. Olha que interessante. Eu fui responsável lá na empresa para fazer um manual de compliance. Bonito isso, compliance. Né? O manual de compliance nada mais é do que o código de conduta das empresas. Né? Eu acho que o manual de compliance tinha que ser redigido por um filósofo. Tá sem dúvida. Porque se ele redigir aquilo que ele pensa, o que ele aprendeu, é um excelente manual para a gente usar no dia a dia.
O manual, assim, não que impõe regras, mas que orienta, porque o manual de compliance, ele orienta você se comportar numa empresa, de empresa para o cliente, de empresa para a empresa. Eu sempre achei assim, eu acho que quem tinha que redigir isso aqui tinha que ser um filósofo. Isto posto, primeiro, professor Ricardo, você consegue entender Kant? O que é Kant para você? O que ele quis dizer? Antes de... Posso só dizer uma coisa importante? Pode. É por isso que a filosofia ela está sendo tão debatida nos dias de hoje. A filosofia ela não é um livro envelhecido na sua estante. Por isso que eu trouxe a filosofia ela não é chata. A filosofia ela é uma coisa tão importante. Sabe, Seba, eu dou aula para as crianças. Quando eu dou aula para as crianças, sabe como é que eu dou aula para eles? Usando videogame. Então eu pego o videogame e aí eu falo sobre morte. Falo sobre renascimento. Eu vou falar sobre isso. Mas é a sua didática. Porque eu preciso aproximar a filosofia do dia a dia. Uma das coisas que foi tão legal que você falou, uma das coisas que fala-se que a filosofia é uma das profissões, que será uma das profissões mais importantes neste milênio, neste século, é, por exemplo, a ideia da inteligência artificial. Nós precisamos de um filósofo para colocar limites éticos na inteligência artificial. Porque sem limites éticos, a inteligência artificial pode nos engolir. A questão não é quando, a pergunta não é se a inteligência artificial vai pensar por si só. A pergunta é quando ela vai pensar por si só. Uhum. Então, desculpa, um pouquinho antes de porque aqueles que ingressam na filosofia e começam a ler Kant, na 4ª página desiste, né? Porque a conclusão que eu cheguei é que nem Kant entendeu o que ele quis dizer ali, né? Mas, professor Ricardo, assim, en passant, o senhor conseguiu entender Kant, o que ele quis dizer? Então, vamos lá, eu tive dificuldades também na faculdade, né? Porque a gente começa a ler Kant e começa, eu penso, ler errado, né? Se você for começar a ler Kant pela Metafísica dos Costumes, que é o livro mais complicado do Kant, e esse livro, A Metafísica dos Costumes, ele é muito difícil. Você vai ficar 6 meses num parágrafo para conseguir passar para o próximo. Mas o Kant, ele tem uma ideia de imperativo categórico, é muito técnico, né, e complexo a leitura de Kant. Mas se a gente começar a ler Kant pelo um texto que ele tem pequenininho e muito bacana, precisa ser sóbrio mesmo, a Aline está certa. Está certa. Ele tem um texto curto chamado O que é Conhecimento, que ele escreveu no Iluminismo, e ali ele está falando que nós, seres humanos, temos que sair de uma menoridade inserida em nós, e esse texto é do Iluminismo, ele escreve na época do Iluminismo francês, e eu vou sugerir aqui, vou deixar como dica de leitura para os nossos livros de cabeceira? Olha, você vai encontrar isso aí na internet para download, muito fácil, coloca lá o que é conhecimento, e o que ele incentiva. Eu acho que aqui é importante, porque ele fala de ética e de moral, mas ele está dizendo isso para nós, saiamos da nossa menoridade, e que o homem ou a mulher que continua nessa menoridade, que continua a pensar pequeno, hoje é porque quer. Na época, não, porque antes do Iluminismo francês, nesse período da Idade Média, nós tínhamos a igreja ali determinando o que você poderia pensar, mas agora não. E Paulo disse isso lá atrás. Ele falou assim, nós estamos num momento que vocês ainda estão tomando leitinho, vocês estão no alimento líquido, e vocês já podem agora estar construindo algo num alimento sólido, num alimento fortificado, né? E parece que as pessoas ainda, elas querem a receita do bolo, nem a receita, já quer o bolo pronto, já quer... Então, que nós possamos sair dessa menoridade, que sejamos maiores, né, no pensamento político, no pensamento filosófico, quando a gente pensa sobre a família, quando a gente vive o teu ato profissional.
Então as pessoas são pequenas e estão se apequenando naquilo que Kant diz. Saia dessa menoridade. Então, se a gente começar a ler Kant através desse texto, que é muito pequenininho e muito singelo e que de fácil leitura, a gente vai compreender o pensamento dele e aí a gente vai conseguir ler a metafísica dos costumes. Maravilha. Só antes da resposta do professor Ed, aí, quando falamos que hoje a filosofia está um pouco mais atraente, mais interessante, fazendo um trocadilho, eu acho que a filosofia saiu da caverna. Boa! Legal. Boa. Depois vamos falar da festa dos bichos aí. A caverna, na verdade, é a torre de marfim dos acadêmicos, que a gente detesta. Né? A gente está na academia porque precisa estar. Mas tem um monte de acadêmico que só fala para si mesmo. Isso nos deixa bastante irritados. Eu conheço, eu sei. Eu tenho que falar filosofia, cara, para empregada doméstica entender, para o motorista do ônibus entender. Então, Kant, quando você fala de Kant, eu vou tatuar aqui, assim, ó, sapere aude. Sabe o que quer dizer sapere aude? Quer dizer ouse saber. Ouse saber. Tenha coragem de saber. Tenha coragem de pensar por você mesmo, Tenha coragem de ser você. Tenha coragem de questionar. Tenha coragem de olhar para sua cara e se perguntar o que vai ser você depois da morte. Kant é maravilhoso. Por exemplo, eu pergunto aqui para o Seba, que cor é essa da minha capinha do celular? Bom, segundo Aristóteles... Que cor é essa, pessoal? Que cor é essa dessa capinha? É engraçado, né? Púrpura claro. Isso. Mas aí vai ter gente que vai falar que é rosa, que é roxo. Né? Mas será que a gente vê o mesmo tom de cor? E aí a grande questão em Kant... Qual é a cor de verdade disso daqui? Será que a gente não é limitado pela nossa visão? Limitação. Né? Pois bem, ele vai dizer que... E a gente sabe hoje, existe sons que a gente não escuta. Existe o ultrassom, existe o infrassom, existe o infravermelho, o ultravioleta, que são cores que nós vemos. Dessa forma, o que é a verdade? E aí Kant, Aline, Rosana, Alair, Eliane, Ronaldo... Ele vai dizer assim, eu não conheço a coisa em si, eu só conheço a coisa em mim. Olha que frase maravilhosa. Só sei que nada sei. Eu não conheço a coisa em si, é impossível eu conhecer isso daqui, porque eu estou limitado pelos meus sentidos. Então eu tenho que estudar qual que é o fenômeno disso em mim. E aí muda a filosofia. Então a filosofia, desta forma, ela começa a ter uma coisa mais palpável, no sentido de que, como é que eu apreendo as coisas? Eu, quando ensino filosofia para os meus alunos, sejam eles adultos, adolescentes ou crianças, eu nunca quero ensinar respostas, nunca. Eu sou um professor péssimo se eu ensinar respostas. Eu quero ensinar perguntas. Eu quero que perguntas venham que me incomodem, que nos incomodem. Como agora eu falei, quantos de vocês pensaram qual que é o peso de Deus? São Tomás de Aquino pensou, e São Tomás de Aquino disse que se a gente colocar um peso para Deus, a gente limita o que é ilimitado. Né? Essa pergunta, qual que é a cor disso daqui, de verdade? A gente não sabe. Porque a filosofia, alguém lá atrás falou de Merli, a série. Assistam Merli. Merli é uma série basca, tem no Netflix, de um professor de filosofia. É fantástico. Cara, se você quer começar a ler filosofia, tem um livro delicioso para ler, chamado O Mundo de Sofia. Leia esse livro. Ou, se você quiser um outro livro legal, tem um livro chamado Nietzsche Chorou. É um livro maravilhoso que ele conta o encontro de Nietzsche com Sigmund Freud. E o diálogo desses dois caras. Isso é filosofia. Filosofia é você acordar de manhã, Seba, e perguntar assim, quem sou eu? Né? Filosofia é esse encontro. Cada dia que a gente passa, meus queridos ouvintes, nós estamos mais próximos da data da morte e mais longe da data de nosso nascimento. O que a gente vai fazer com esse meio caminho? Então, Kant, ele é um dos grandes filósofos, ele muda a história da filosofia e nos aproxima realmente desse fenômeno.
né, dessa incapacidade que nós temos de compreender tudo, porque nós somos limitados pelos nossos conhecimentos. Maravilha. Estou tentando não interromper os entrevistados, que é um grande defeito meu, porque está fascinante. É como você está ali num almoço e a comida está muito boa, você não comenta nada, você come. Em silêncio, né? Talvez escola de Jô Soares e Faustão. Não, mas você é um ótimo. Mas, cara, é fascinante o assunto. Eu queria comentar sobre o que aconteceu comigo em 2014, e o Ricardo sabe, você talvez tenha até participado, não me lembro, sendo eu lá da Arte Real, da nossa ordem, no dia 5 de agosto de 2014, meu pai se foi. Estava lá, doentinho, meu pai partiu. Até a data da ida do meu pai, eu nunca parei muito para refletir, morreu. Onde é que está meu pai? Para onde ele foi? Se eu seguir a escola católica ou a escola XYZ, a gente tem ali a receita do bolo. Ele foi para... Fica tranquilo que seu pai está lá. Tá? Mas não adianta que a gente fica com aquela coisa, aquela curiosidade, aquele sentimento de perda. Será que eu vou reencontrar meu velhinho, etc. e tal? E aí, eu fiz um debate que foi até polêmico na época, onde eu convidei... Eu estava lá. O Ed estava. Foi um dos primeiros encontros nossos. Eu convidei um rabino, um sheik, um pastor evangélico, que assim, não no estereótipo de pastor, um pastor que tem vários livros escritos, que é teólogo, etc., etc., e convidei um representante da Federação Espírita. E a pergunta era, nesse debate, para onde vamos? E ali foi, digamos que eu legislei em causa própria. Quando morremos, para onde vamos? E ali tivemos diversas colocações, diversas opiniões. E qual foi o meu grande espanto? Todos falaram a mesma coisa, dentro de uma linha de raciocínio. E aquilo me trouxe até uma certa leveza. Eu fiquei, digamos assim, aquilo me serviu. Mas a gente sempre acorda, quem somos? Para onde vamos? E o principal hoje, principalmente quando você passa dos 40, você passa dos 50, no que me transformei? Não é nem para onde vamos. Quem sou eu hoje? Eu não sou mais aquele cara de 30 anos atrás. Eu tinha uma outra cabeça. Eu não sou mais aquele punk de 15 anos que tinha um alfinete no nariz. Né? Eu não sou mais aquele romântico à moda antiga. Também não sou um revoltado, não sou da esquerda nem da direita, eu sou do debate, né? E aquilo me serviu. Por que discorri sobre tudo isso? Ontem, a live de vocês, o tema era mais ou menos dentro dessa linha. Dando uma resumidinha, que depois aí vocês me passam os links, os contatos para acessar o programa de vocês de ontem, a live de vocês. O tema foi: a vida continua? Ou seja, para onde vamos? É mais ou menos aquilo que eu perguntei. Eu queria que o Ricardo desse... Aí, Ricardo, é um teaser. Eu não queria que você explanasse todo o programa que vocês fizeram ontem, da mesma forma o Ed, dando aí uma palhinha desse tema. Né? A vida continua? Perfeito. Então, filosoficamente, até falando, a gente não tem provas disso, né, Seba? É a mesma coisa que você falar se Deus existe, né? Existe uma vida após a morte? Você vai ter que acreditar em algo. No movimento protestante, sempre ficou uma lacuna para mim, porque isso não é tratado. Nós não podemos, por exemplo, nós não temos dia de finados. Você não pode ir no cemitério. Se o pastor souber que você foi lá, você é excomungado, você não participa da Santa Ceia. Então, não tem missa do sétimo dia, por exemplo. O catolicismo ainda tem essa oportunidade de dar um suporte pós a morte. Né? O protestante eliminou tudo isso aí. Então, a única coisa que fica para nós protestantes é assim: você foi para o céu ou você foi para o inferno. É o que você tem. Se você seguiu corretamente os parâmetros que a igreja dita, você foi para o céu e você vai viver com Deus, e lá é tudo mil maravilhas. As ruas são ladrilhadas de ouro, não tem discussões, só tem paz. Então,
é isso que nós temos. Só que Montaigne, eu gosto muito do Montaigne. Porque isso, a filosofia me ensinou muito esse conceito da morte. E ele disse, o Montaigne é um ensaísta, e em um dos seus ensaios ele fala assim, eu aprendi, eu tive que aprender como morrer. E ele pensa em Sócrates condenado, na condenação de Sócrates e da forma como Sócrates morre, e ele fala assim, eu desenvolvi o hábito de ter a morte não apenas na minha imaginação, mas constantemente na minha boca. Então, no alimento que eu como, eu estou experimentando a morte. Na bebida que eu bebo, eu estou ingerindo a morte. Então, aprender como morrer é desaprender a ser escravo. É aprender a ser escravo. A escravidão consiste no quê? A escravidão consiste na servidão ao temor da morte e o terror da nossa aniquilação que nos mantém escravizado. Então, eu aprendi agora também a como morrer, isso já não é mais um medo para mim, e o mais importante que Montaigne me ensina é o quê? A viver a vida. Então, assim, se a morte é certa, se nós não temos como fugir disso, vamos viver bem. Vamos aproveitar os momentos que nós temos aqui. O que mais importa para mim hoje é a vida, e não mais a morte. E o que é que eu tenho feito com a vida? O que você tem feito com a vida, ouvinte? Como que você tem, né, se apropriado de algo tão magnífico, tão belo e tão maravilhoso que é a vida? Então, en passant aí, que o horário explode aqui, basicamente é isso que eu vejo. Com o horário, mas não tem problema a gente estourar alguns minutinhos. Antes do professor Ed falar um pouquinho do programa de ontem, um pouquinhozinho mesmo, porque o Ricardo já trouxe aí um pitacão, uma palhinha do programa de vocês, da live dos professores. Depois eu vou pedir para vocês deixarem os contatos dos cursos, das datas e dos links para acessar. Até sabe o que eu estou fazendo o papel daquele programa Provocação, que antes era do Abujamra e agora é do Carequinha. Eu ainda tenho... A questão religiosa, para mim, ela sempre me traz um certo incômodo. A religiosidade, não a religião em si, mas o radicalismo religioso. Eu fico pensando, às vezes, apesar de cristão, que sou declarado, né? Essa polarização, só tem Deus e o demônio, só tem essas duas forças. Somos tão insignificantes para tentar explicar isso, aí volto ao Ricardão lá, não temos provas disso, prova daquilo, as evidências disso. Eu acho que a coisa é um pouquinho maior do que está sendo polarizado. Né? E aí, eu gostaria que o professor Edinaldo Torres, o Ed Poeta, discorresse rapidamente sobre aquilo que já falamos aí, a vida continua, e dessa polarização, você que já é de uma vertente não tão cristã, não tão religiosa. Cara, talvez a religião tenha sido uma grande invenção para a gente superar o medo da morte. Né? Talvez, como diz Schopenhauer, talvez a gente nasça sem sentido e morra sem motivo. Há um grande nada antes do nosso nascimento e há um grande nada depois do nosso nascimento. Nós tentamos ocupar esse nada com religião. E essa religião não é só cristã, né? Todas as religiões, elas tentam ocupar esse grande medo do vazio, esse salto no nada, esse salto na grande dúvida. Por isso que Deus, para mim, não é uma certeza. Diferente, quando você pega Jung, perguntaram para Jung assim, você crê em Deus? Ele falou, não creio, eu sei. Por isso que Deus, para mim, é um ponto de interrogação. Eu torço para que ele exista. Eu torço para que meu pai exista ainda. O Karnal falou uma coisa muito legal quando ele se explicitou como ateu. Ele falou assim, eu sou um ateu, mas eu não preciso ser contra a quem não é. Claro. Eu não preciso divergir, claro, e querer impor. Olha, sou ateu e você tem que ser porque você está errado. Ele não impõe isso. Ele apenas é. Ele não impõe, ele não levanta uma bandeira do ateísmo. E aí onde volta a entrar a tolerância, que eu acho que o que falta no mundo de hoje, da Idade Média e de todos os mundos em sociedade que vivemos,
é a tolerância. A filosofia, quando bem estudada, é um exercício de humildade. A filosofia, quando estudada de forma correta, porque quando você mais sabe, menos você sabe, e mais você vê que tem para aprender. Então a filosofia é uma mostra para a gente da nossa pequeneza, uma mostra para a gente, como eu falei agora de Kant, de que a gente não é capaz de conhecer tudo. No universo, com tempo e espaço infinito, por que somos nós os eleitos do Senhor? No universo, com tempo e espaço infinito, que é difícil da gente entender o que é infinito. Eu leio os físicos dizendo que o espaço está se expandindo, o universo está se expandindo para onde, cara pálida? Se ele se expande para algum lugar, o que tinha lá. Há pouco tempo, eu e o Ricardo fizemos uma live sobre Giordano Bruno, e Giordano Bruno dizia exatamente o que eu estou dizendo. Ele falou assim, se Deus é infinito, se Deus é todo poder, por que Deus só faria a Terra? Giordano era matemático, é isso? Giordano era filósofo, era matemático, ele tinha, inclusive o professor de hipnose vai gostar Ronaldo, dele. Grande Ronaldão, ele entrou aqui nos comentários. O Giordano Bruno tinha essa coisa também de ler as pessoas e tal. Giordano era maravilhoso, e Giordano questionava isso, ora, se Deus é todo poderoso, por que ele só fez a Terra e só nos fez? E isso ia totalmente em choque contra o que pregava a igreja. Será que nós não somos apenas passageiros? E aí eu volto a insistir. E a ideia que eu penso que a religiosidade é importante. Eu me ligo, tento me ligar a algo maior, eu peço pelos meus filhos, eu sinto às vezes algo dentro de mim que me liga, mas eu penso mais como o filósofo que diz Deus sive natura. Esse filósofo chama-se Spinoza. Deus sive natura quer dizer Deus é a natureza. O fã de Spinoza então, é Clóvis de Barros. Para mim, Deus é a planta, Deus é o ar, Deus é o lago, Deus é o pato, Deus é meu gato, Deus é meu filho, Deus é meu cão, Deus é o camelo do deserto, porque se ele tudo fez, ele em tudo está. E se eu creio nisso, nessa coisa de um Deus que está em tudo, eu amo ao meu próximo. Eu te amo porque Deus está em você. Eu amo o cão de rua porque Deus está naquele cão. Eu amo a árvore porque Deus está naquela árvore. Ora, e aí eu volto a dizer, a filosofia, então, para mim, é esse grande exercício de humildade e esse grande exercício de amor. Muitas vezes eu vejo mais amor em livros filosóficos do que em discursos de pastores. Maravilha, olha, foi esclarecedor. Olha, eu acho que um dos melhores programas, se não o melhor, que tive o prazer de bolar e de ter resultado com esses feras aqui do assunto. Há de concordar comigo que só foi bom porque o entrevistador é um espetáculo. Eu sou um ignorante. Concordo. Em todos os assuntos. Olha, eu vou aproveitar, já vou colocar aqui o contato de você. Professor Ed, com quem quer falar com o professor Ed ou com os seus cursos, eu digo os seus porque o professor Ed e o professor Ricardo estão juntos num projeto aí de ensinar filosofia de uma maneira agradável e com muita propriedade. Qual contato você quer colocar que eu já vou digitar? Pode colocar o site que é www. Vamos, espera aí. Eu vou colocar meu enxergador, né? Opa! www. Tríplice Saber. Tríplice Saber.com.br. Eu já vou. Mais algum contato? Você pode nos seguir pelo Instagram. O Instagram é @Tríplice Saber. Tríplice _saber. Certo. Tem no Facebook a nossa página também, é Tríplice Saber. Tá no Facebook. Com arroba ali. Isso. Certo. E tem os nossos pessoais, né? O meu que é Edinaldo T. Poeta. Edinaldo com L. Edinaldo T. Poeta. E o do Ricardo, qual que é o seu mesmo, Ricardo? O meu é... Botei na arroba, todo mundo sabe que esse é o caminho das redes. Rica Ale Ramos. Rica Ale Ramos.
Rica, tem mais um A, fica Rica Ale Ramos, é isso? Isso. Já vou colocar os seus contatos passando aqui embaixo, e aí vamos terminar aqui. Pronto. O contato de vocês está aí embaixo enquanto a gente vai terminando. São cursos. Agora eu gostaria que vocês discorressem. Ricardão, acho que melhor um dos dois aqui, para a gente não ser repetitivo, para a gente encerrar aqui, o pessoal entender onde vocês estão, como funcionam os cursos, online, se tem algum curso presencial, a duração, etc. E valores, uma coisa desse tipo. Acho que para quem entrar em contato com as suas redes pode saber um pouco mais. Vai lá, Ricardo. Legal. Então eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que nos ouviu aqui nessa manhã, chegada da tarde. Nosso curso, primeiro módulo, vai essa filosofia da Idade Média, inclusive, nós saímos do pensamento mítico até Pascal. Vai até Pascal, a gente passa por Agostinho, passa por Tomás de Aquino, Sócrates, Platão, Aristóteles. São 8 aulas esse primeiro módulo, são 2 horas, um pouquinho mais, às vezes, 2 horas e meia ali, pela plataforma Zoom, totalmente online. E essas aulas, elas ficam disponíveis. Se você não conseguiu fazer a aula quase presencial, da forma que nós estamos aqui, né, ao vivo, no online, você pode assistir ela posteriormente, ela vai ficar com material de apoio. Então, é bem legal, nós estamos recebendo devolutivas assim, que nós nem imaginávamos. Isso tem transformado a vida das pessoas, a forma como as pessoas têm enxergado o mundo, e principalmente num momento como esse, que é o que nós estamos vivendo de pandemia. A filosofia tem dado respostas assim fantásticas para esse nosso viver, para essa nova forma de viver, e é isso, procure-nos. Nós estamos à total disposição de vocês. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você tem garantia de devolução do teu dinheiro se na primeira aula você já não gostar do curso que nós estamos aí ofertando. Eu penso que é isso. Certo. Nós temos uma pergunta aqui. O programa de vocês fica disponível em algum canal? Ele fica no YouTube e no Facebook da rádio. facebook.com/66BrasilFM. Vou até colocar aqui. Botei lá. Espero que tenha ainda. Né? E também... eu faço sempre uma ediçãozinha, tiro algumas imperfeições, não sei, aqueles que chegaram depois não perceberam, mas no comecinho do programa nos atrapalhamos uns 2 minutos para conseguir botar o som funcionando, e eu tiro essas imperfeições e coloco lá no meu YouTube, que é Tubaína Sonora, que é o nome do nosso, o nome do nosso antigo programa, na Rádio 66 Brasil FM, no outro endereço. E hoje estamos aí com Roda Torta. Você pode perguntar, por que Roda Torta? Por que esse nome? A Rádio 66 Brasil FM é a rádio daqueles que adoram a magrela, as 2 rodas. Empresários, entregadores, você bem de vida, você mal de vida, que é fã da sua moto, da magrela, aquele vento na cara. Quando é que você rebola mais? Quando a roda está torta. Então aqui é um programa onde a gente rebola para trazer a vocês o melhor de informação. Eu digo assim que eu brinco com coisa séria. Como você consegue falar de Deus brincando sem ofender? Brincando, mas sempre com respeito. Você, para brincar, não precisa faltar com respeito. Não é isso? Aqui, o programa Roda Torta, este apresentador que vos fala, ele é limpinho, ele é legal. Ok? E agora, falando também, novamente, agora de coisa séria. Pessoal, eu sempre conclamo, eu sempre peço a você, como nossa amiga aqui, qual é o nome dela lá, que falou lá da doação de sangue, cadê? É logo no começo aqui, Débora. né? A Débora Freitas, nossa ouvinta. Gostei da participação da Débora. Pessoal, você que dispõe de R$1 por dia, estou falando de 30 conto por mês, ajuda o GRAAC. Faz ali, deixa débito em conta, que você não precisa ficar pagando boleto toda vez ali, e é um dinheirinho que não vai fazer falta para você. R$30
Participa ali, doe para o GRAAC. Entra ali na internet, põe no Google GRAAC, tem ali, você entra no site e tem as possibilidades de doação. Se você preferir, eu sempre peço àqueles que são ouvintes do nosso programa, aqueles que assistem ao nosso programinha aqui no Facebook, participe do Médicos Sem Fronteiras com a sua doação de R$1 por dia, R$30 por mês. O Médicos Sem Fronteiras, principalmente nessa época de pandemia, está fazendo um trabalho como sempre fez. Só que é um trabalho que a gente aqui não vê, não está no nosso quintal. Mas você pega ali no Zaire, na Líbia, você pega nos países mais pobres e até no Brasil mesmo, o Médicos Sem Fronteiras está ali presente, fazendo aquilo que os governos deviam fazer e não fazem. E como é que eles sobrevivem? Através de doações. Eu colaboro com o GRAAC, o Médicos Sem Fronteiras. Agora, se você tem uma entidade da sua preferência, participe ali. A filantropia não é uma obrigação, mas é uma coisa que você tem que fazer de coração, desprendido. Você pode doar para o Padre Lancelotti, que faz um trabalho como o Bodes do Sopão. Padre Lancelotti faz um trabalho gigantesco com o pessoal de rua, ali na região do Brás, na região central. Padre Lancelotti. Participa. Se você não tem um dinheirinho para dar, vai lá, visita o Padre Lancelotti, visita um asilo, faz um trabalho daquilo que todo mundo devia fazer, que é o amor ao próximo. Mas não uma coisa piegas, que está ali no todo o Facebook, que tem florzinha. Olá, pessoal, estamos aqui. Roda Torta, 66 Brasil FM. Participe com um pouquinho que você pode doar. Casa Hope, Hospital do Câncer, Hospital AC Camargo. Eu estou falando de R$30, você tem condições de dar 300 ou 3 mil? Participa também. É um trabalho que, sinceramente, não custa nada. Porque quando você se vai desta aqui, você não leva nada, até onde eu sei. Os faraós levavam, mas como você não é um faraó, participa, dá sua doaçãozinha aqui, tá bom? Participa. Agora, nossa Débora aqui acabou, Débora Freitas, que está participando, está o nominho dela ali, ela está chamando a atenção para uma coisa muito importante. As pessoas não estão saindo de casa para fazer sua doação de sangue, principalmente em Sorocaba, tem uma cidade do interior lá, que eu vou me lembrar o nome agora, Limeira. Eu estou tentando lembrar o nome lá na Castelo. Tem cidade aí que os hemocentros estão zerados. Cara, doa sangue. Dá o sangue por uma coisa boa, dá o sangue para o próximo. Por favor. Não custa nada doar sangue. Você vai perder um tempinho ali. Se você trabalha, você vai levar um atestado das suas horas ali. Você vai sentir uma picadinha no braço e vai estar salvando vidas. Salvando vidas, como o Médicos Sem Fronteiras, como o GRAAC. Faz ali a sua participação e, isto dito, gostaria de mandar um alô. Eu não tenho costume, mas eu preciso voltar com esse costume, de mandar um alô para minha mamãe, que está lá no sertão de Pernambuco. Para o meu irmão, que está ali nas Minas de Gesso, que está ali na cidade de Araripina, Pernambuco. Meu cunhado, que é cunhado tanto na vida como na ordem. Que beleza. Opa, 33 estrelas. 33 estrelas, Charles Cibaldi. Pai de Vitor Cibaldi, que semana passada fez aniversário, dia 31. Inclusive, demolei. Sobrinho nosso da mais alta categoria. Queria mandar um alô para Mimica, minha flor. Queria mandar um beijo, um abraço para Maristela Vanini, veterinária, amante dos animais. Jana Rodrigues, esteticista. Pena que ela casou, mas um doce. Estive ali. Jana foi minha secretária durante alguns anos, quando eu tinha ali um estúdio fotográfico. Janeta, que saudade da sua presença. Quem mais? Pessoal, quem esqueci de dar alô? Tá? Pessoal da Ordem. Denis, Belchior, queridos. Ricardo Ramos já está aqui conosco. Nossos irmãos lá. E Sérgio, e Ronaldo, e todos os nossos irmãos. Lutiano, 3 pontinhos, fazendo um trabalho do bem. Apesar que a nossa Ordem em São Paulo está uma... Eu digo a ordem que tem letrinhas, que tem... Bom, deixa para lá, que está meio baguncinha, mas os irmãos 3 pontinhos são todos do bem, viu, pessoal? A sua grande maioria. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui final. Ronaldo Saru,
Vamos ver o que o Ronaldo está falando. Parabéns, meus irmãos, excelente conteúdo, muita sabedoria em pouco tempo. Gratidão. Ronaldo nos abrilhantou na última semana falando sobre hipnose, né? A hipnose de verdade e os charlatães que tem por aí, os charlatãos, né? Baita curso, deixa eu ver o comentário aqui da Aline. Aline Fail. Miss Rio Grande do Sul. Opa, grande Aline. Baita curso, gente, super indico. E não se basta na história da filosofia, realmente faz a gente pensar e debater. É lindo. Olha aí, mais 100zão para o nosso jabá aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Queria agradecer a todos que participaram aqui. Espero que não... o Li, Xinguari Li, que está lá em Angola, cortando um dobrado. Não está fácil a vida lá em Angola. Tanto o Li quanto o Vanderlei, que também, irmão, né? Cris Possetti, oi Seba, oi Cris lá de Guarulhos, grande Cris. Antônio Marcos, Rosana Silva, quem mais participou conosco? A Débora, acabei de falar, da doação de sangue. Leandro Ferronato é o nosso chefão, gente boa demais. Aline. Silvelena Ribeiro, participando conosco aqui. Quem mais? Luiz César. Edson é meu irmão de sangue. Edson Torres Felício. Meu irmão de sangue. Da família da Torres. Isso. Pessoal. Lá de Campinas. Quem mais? Do Craveiro, a família Craveiro aí também. Que... Salta aí, muito... aqui. Antônio mande seu comentário, mande seu joinha, mande sua doação para esse aqui que está precisando também. Manda uma cesta básica, nunca é demais, não é? Manda uma verbinha. Uma garrafa de uísque. Estou precisando ali consertar a capa da piscina, porque dinheiro é bem-vindo, não é verdade? Pessoal, foi muito bom participar aqui com vocês. Eu sempre encerro o programa com uma frase que semana passada me esqueci. Hoje vou encerrar. Posso dar um tchau? Peraí, eu queria que antes que eu encerre, as palavras finais aí do professor, né? Curto e grosso, como sempre, sucinto, que é a mania do Ricardo, isso é uma coisa assim, né? Ricardão, suas últimas palavras, suas considerações e peça seu voto e passe o seu número. Isso aí, pessoal. Só desejar a todos um maravilhoso final de semana, uma semana que entre para vocês aí cheio de novos projetos, objetivos e que seja tudo de bom para todos nós. É isso aí. Esse é o Ricardão, professor Edinaldo Torres, conhecido como Ed, o poeta, digamos assim, o representante de Raul aqui hoje. Viva a Sociedade Alternativa. Viva! Gente, eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Seba pelo convite, agradecer a vocês. A filosofia é uma bênção, a filosofia é algo que faz com que a gente procure o sentido de nossa existência. Vou parafraseando o grande pensador E.T. Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, pensem por si só, tenham coragem para sair da minoridade, tenham coragem para questionar, tenham coragem para questionar a si mesmo. Conhecer a si mesmo é uma das aventuras que exige mais coragem. De novo, falando em Nietzsche, a maior das virtudes é a coragem de conhecer a si próprio. E o Deus de dentro de mim, esse Deus que habita aqui, honra e saúda o Deus de dentro de você. Namastê, galera. Muito obrigado. Gratidão. Poxa, se tem um programa que me arrepiou, foi esse hoje. A presença dos irmãos, de irmão de fé. Nem falamos do bode do sopão, porque eu acho que aí a gente vai ficar fazendo propaganda da nossa ordem, mas aqui nós somos irmãos 3 pontinhos, de verdade, irmãos raiz, siglas ao lado, maçonaria raiz aqui com os meus irmãos. Gostei do último comentário da Aline. Viva a filosofia! Esse foi o melhor programa que eu ouvi esse ano. Sensacional. Essa é a Aline. Puxa vida, vou trazer a Aline para entrevistá-la aqui. Aline, a cadeira está esperando por você para você dizer o que quiser em nosso espaço. Antônio Craveiro, nosso irmão também. Voltando a falar um pouco de filosofia e da nossa ordem, eu escutei essa frase de um dos veneráveis de qual tive oportunidade de participar de sua loja. Ele falava assim: praticar a tolerância não é engolir sapo, mas temos que ser tolerantes sempre. E essa não foi a frase do dia. Agora eu vou trabalhar, vou encerrar, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Pessoal,
Sabe esse somzinho que vocês estão ouvindo? É da Rádio 66 Brasil FM. Se você entrar lá em qualquer loja de aplicativos, você baixa o 66 Brasil FM, você escuta 24 horas por dia o melhor rock, o rock raiz, o rock atual, o rock das antigas, o rock and roll. E aqui no nosso programinha a gente escuta o Brega and Roll. É que hoje não tive oportunidade de colocar nossas musiquinhas porque era muito assunto para a gente sair daqui enriquecido. Hoje eu já vou cheio de conhecimento, o meu ego está estufadinho pelas palavras de elogio aqui. Não sei se terei espaço para a feijoada do Praxedes hoje, mas foi muito legal, o programa foi muito bom e vamos encerrar hoje com a frase do dia. O poder das palavras positivas. Temos sempre que utilizar palavras positivas. Essa coisa de maldizer não é boa para ninguém. Se você, meu irmão, minha irmã, minha amiguinha, meu amiguinho, você está sozinho, andando ali pela Praça da República, sozinho, um feriado, e o passarinho vem e faz cocô bem na sua cabeça, não maldiza, não xingue. Levante as mãos para os céus e agradeça que hipopótamo não voa. Obrigado. Ok, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.